Olá, paz e bem, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer aqui um estudo e nos perguntar qual a concepção religiosa que nós temos ou que está na nossa sociedade entre os evangélicos, já chegando entre os católicos, mais danosa ao evangelho, mais prejudicial à mensagem cristã originária, a mensagem de Jesus Cristo, né? Aquilo que nos deixou. Qual seria essa ideologia que passa por capa de cristã, mas ela na realidade é anticristã e está presente em várias igrejas e, acredite se quiser, está também adentrando em alguns pregadores cristãos católicos. Então vamos conversar sobre isso, que é extremamente importante para a gente não cair nesses erros e evitar que nós também sejamos, de certa forma, confundidos, né? As cartas aí de Paulo, de João, né, nos lembra muito bem do perigo que vem de dentro, às vezes, da comunidade, né? Então vamos conversar um pouco. Tenho ouvido muitos aí famosos, eu gosto, sou católico, mas gosto de ouvir também o pastor fulano, né, o coach ciclano, e que tem às vezes essa concepção que nós vamos tratar aqui hoje, que é a teologia da prosperidade. Eu vejo muito vídeo, vejo assim, não que eu fico assistindo assim, mas eu vejo muitos vídeos, pelo menos os títulos, né, falando do perigo da teologia da libertação, mas a maioria não entende exatamente o que é uma teologia, né? Mas o perigo maior que hoje nós temos não tem nada a ver com a teologia da libertação, tem a ver com a teologia da prosperidade, porque é algo que está atuando, que está muito presente nas novas correntes religiosas, principalmente das novas igrejas, os novos evangélicos, as igrejas, né, aí conhecidas como a Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça e tantas outras videiras, tantas outras novas que nós temos hoje, elas são recheadas desta concepção que se chama teologia da prosperidade. Mas assim, você pergunta, mas isso tem perigo para a gente, né, cristãos católicos? Sim, tem, né? Porque ela está entrando de certa forma, porque alguns pregadores acabam sendo influenciados por escritores que trazem estas ideias, essa concepção teológica, porque se a gente for olhar na origem não tem nada teológico, ela acaba sendo anticristã, né, anti-evangélica, anti-sagradas escrituras. Bom, vamos conversar um pouco sobre ela. Eu vou destacar alguns pontos aqui para ajudar você a refletir, e você vai perceber que muitas vezes a gente está preocupado com a formiga e está passando o elefante, né? Às vezes nós estamos deixando ser levado por discursos contra uma teologia católica, uma teologia que... A teologia é uma construção, tá, gente? A gente não pode confundir teologia como dogma de fé. A teologia é uma construção, ela vai caminhando, ela vai refletindo. Às vezes acerta, às vezes erra, às vezes, né? Então tem muita gente que confunde o estudo teológico como uma doutrina já fixa, e aí fica assustado quando a teologia reflete, vai à frente, né? E quem vai à frente normalmente se depara com os conflitos mais fortes, né? E acaba se machucando, né? Você vai abrir uma trilha numa floresta, então você vai ter os altos e baixos dessa situação, e assim é a teologia também que vai na frente, né? Então ela vai na frente só com o passar do tempo, que pode ser que grandes partes de concepções teológicas seja afirmada pela tradição, como foi a construção dos dogmas, né? Ou não, ou é deixada de lado. Então não se assuste, né? Então nem toda a teologia que é feita, ela é acolhida, porque ela é um processo de construção. Como quando você está fazendo uma casa, então você tem muito material de refúgio, né, ali que você tem que descartar, que você corta madeira, sobra, ou seja, vai se lapidando os processos, né? Isso que a gente tem que entender, tá? Mas aí nós temos entender que esse processo é um processo de construção.
E aí nós tivemos uma tentativa aí de responder, nós temos sempre tentativa de responder aos desafios atuais, né, que está diante de nós, o Evangelho perante o mundo, e aí se tem as linguagens teológicas tentando encontrar o caminho. E hoje nós temos esse perigo da teologia da prosperidade, tá? Vamos conversar então, continuar. Então, a teologia da prosperidade, talvez você já tenha ouvido aí falar sobre ela, né? Até visto pregadores dizendo, se você colocar no canal evangélico do YouTube ou aí da TV aberta, você vai deparar, vai ter teologia da prosperidade, tá? Qualquer pregação deles tem, tá aí presente, né? Dizendo que se você tiver fé, Deus vai te dar riqueza. Presta atenção. Isso é o básico, isso é o tapete, né? Vamos dizer, esse é o chão que eles pisam. Você terá saúde perfeita e sucesso. Mas será que isso corresponde realmente ao Evangelho? Realmente está lá isso? Vamos perguntar. Realmente essa é a mensagem de Cristo? Vamos conversar? Então, a teologia da prosperidade é uma ideia, uma concepção religiosa que promete bênçãos materiais em troca da fé, né? Então, se o fiel tem fé, então ele será abençoado. Se ele tem comportamentos positivos, né, em relação a pagar o dízimo, né, ser fiel nas suas correntes, então ele vai ser abençoado. Olha que promessa mais gostosa, né? Então, se você faz uma coisa, você recebe uma troca, né? Ele é obrigado, então, a dar algo para receber algo. E aí Deus se torna como meio encurralado, né? A gente se encurrala a Deus. E aí Deus tem que dar riqueza, saúde e vitória. Desculpa. Então, essa é uma concepção básica. Isso soa muito atraente, não é? Eu estava dando formação para um grupo de crismando, uma certa época de crisma de adulto, né? E uma senhorita me perguntou sobre isso. Falei, mas se a gente cumpre os mandamentos, Deus nos abençoa, Ele vai dar-nos prosperidade, Ele nos dá felicidade, não é isso? Então, isso é tão presente, a teologia da prosperidade, ela adentrou tanto já na mentalidade de muitas pessoas, que uma crismanda de 30 anos ali, de crisma de adulto, ela está com isso na cabeça. E como isso chegou até a cabeça dela? Olha só. Mas o problema é que essa visão distorce completamente o Evangelho. Por isso que eu disse no início que as pregações com essa visão de igreja, ela se tornou anticristã, anticristo, né? Anti-mensagem evangélica. Mas por que atrai tantas pessoas? Você já pensou sobre isso? Vamos pensar? Bom, ela troca os desejos, a pregação, a ideia, ela vem de encontro com desejos legítimos, né? Ou seja, nós queremos ter saúde, quem é que não quer ter, não é verdade? Nós queremos também ter uma casa, queremos ter segurança, queremos ter pelo menos um equilíbrio financeiro no mínimo, ou quem sabe, né, a gente começar a ter aí um dinheirinho maior, a gente viajar, né, aproveitar bem a vida, ter vida em abundância. Olha só, olha o que o Evangelho está dizendo, para você ter vida em abundância, ter apartamento, ter, né, iate, por aí vai, né? Mas aí o perigo está o quê? É transformar esses desejos em absolutos e que Deus tem que cumprir esses meus desejos, como se Ele fosse assim um garantidor, né, de sucesso terreno. Nós tivemos um tempo num processo histórico aí que realmente aconteceu um exagero, né, no meio dos cristãos de desprezar este mundo, no sentido que de nada, né, nós vamos morrer logo, por que a gente está preocupado com riqueza, posse, né, e com bens materiais e etc.
existia um desprezo, até mesmo pela matéria, pelo corpo. E isso realmente deveria ser corrigido e foi sendo corrigido. Até hoje nós temos problemas com isso às vezes. Foi sendo corrigido com o tempo. E aí parece que o que voltou, né, tentando colocar isso em prática, principalmente pelas ideias da reforma protestante, né, que o trabalho é positivo, que o trabalho é bênção, que o sucesso é bênção, né? Isso voltou de forma muito avassaladora. Era preciso fazer um equilíbrio, mas agora se chegou ao seu outro extremo, que é justamente Deus é para me realizar aqui na terra, né? Simplesmente isso. E aí vem a questão financeira, porque nós estamos numa sociedade, né, que é capitalista e que gira a partir desse sistema. Então, a fé deixa de ser confiança em Deus e passa a ser uma moeda de troca. Está embutido aí na teologia da prosperidade essa concepção, ou seja, a fé passa a ser uma moeda de troca. Realizar ritos e orações e correntes e novenas passa a ser comportamentos que me garantem que Deus vai me dar aquilo que eu quero. Frases assim que são tiradas assim a revelia do Evangelho, né? Versículos, peça tudo o que Ele te dará, né? Tudo que pedir em nome do Senhor Ele te dará. Aí a pessoa pega só um pedacinho do versículo e transforma aquilo como uma espécie de autoajuda, né? Mas na realidade o texto não está dizendo de qualquer coisa, está dizendo do Espírito Santo, não está dizendo de saúde, não está dizendo de bênçãos materiais ou financeiras, está dizendo da ação de Deus que nunca é negada àquele que pede, que é a ação do Espírito Santo. Se você pede em nome de Jesus, ou seja, de acordo com os mandamentos de Jesus, de acordo com o Evangelho, a sua vida, você recebe. Ou seja, a graça de Deus não é negada. O que é a graça de Deus? A ação do Espírito Santo na sua vida, e não bens materiais ou dinheiro, né? Então, vamos falar de um perigo outro. Redução de Deus a um meio, né? Você reduz Deus a em vez dele ser o ponto final, não, ele é um meio, né? A gente inverte. Em vez de quero chegar a Deus, não, eu quero chegar ao financeiro e ao bem e à saúde e à felicidade aqui e agora. Então coloco Deus no meio, ou seja, eu uso de Deus, né? Quero usar de Deus. É reduzir Deus a este meio para conquistar coisas materiais ou para, né, ter uma justificativa para ter os bens materiais. Deus então deixa de ser o centro da nossa vida e vira apenas alguém que vai ajudar a conquistar aquilo que eu quero. Quem é o centro então? Já não é mais Deus, sou eu mesmo. Inverteu. Então é Deus que faz a minha vontade agora, e não eu fazer a vontade de Deus. Aquela história do Evangelho, se quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, joga fora. A pessoa joga fora. Mas o Evangelho é claro, Jesus não prometeu riquezas, porque no segmento, na realização do amor que Ele nos exige, né, ao próximo, tem a questão do sofrimento e da cruz, porque o amor é exigente, né? Ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Gente, você não vai ouvir pregador da teologia da prosperidade falar sobre isso. As igrejas elas vão fazer recortes do Evangelho e vão evitar essas partes. Por exemplo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso é a palavra de Deus, né? Eles pulam essas partes, né? Bom, outro ponto que a gente poderia conversar: culpa e exclusão dos pobres e daqueles que precisam. Então aqui talvez tenha um jogo muito perigoso, aquilo que eu disse no início, tem gente que acha que o grande perigo é a teologia da libertação, né? Mas na realidade hoje o que é realmente perigo é a teologia da prosperidade,
Porque o Evangelho diz, né? Se deres um copo de água a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deste. Senhor, onde que te vimos com fome, com sede, né? Com todas as vezes que não fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste, né? Então a palavra é muito clara nisso. Então o segundo perigo, lá estou no segundo ou no terceiro, é o quê? Quem não prospera, quem permanece na miséria, na pobreza, é culpa dele. Olha só que loucura. A teologia da prosperidade, essa ideia nefasta, ela acaba invertendo o valor do Evangelho e jogando a culpa naquele que já sofre. Então, você está pobre porque você quer, né? Você tem tudo para sair dessa situação. Por que você não sai? Você é preguiçoso, você não vale nada, né? Você está querendo aproveitar, etc. E tal. Então, vai arranjar um monte de desculpa para que a pessoa que está nessa ideologia da prosperidade não tenha responsabilidade com ninguém. Eu não vou dividir dinheiro com ninguém, né? Se esse bando de ser vergonha, né, que vá trabalhar, é culpa dele. Se ele está na rua, se está drogado, é culpa dele, né? Ele que não é abençoado, se entregou ao diabo. Então a pobreza, nesse caso, ela vai ser identificada como ação demoníaca e não ação dos homens, né? Quem faz a pobreza do mundo, né? É o egoísmo do homem, é o pecado, né? Não é o demônio como entidade, né? Então está possuído, o demônio pode agir naqueles que têm recursos para ajudar e não ajudam, né? Então o demônio está ali e não lá, né? Então eles identificam então o pobre, além de estar já na miséria, eles ainda jogam a culpa neles, né? A mensagem deixa eu dizer, se você não enriqueceu, é porque você não tem fé. Olha que doença, né? Que loucura. Interpretação assim, em prol de si próprio, em prol do dinheiro, em prol da preguiça, né? De não querer ajudar ninguém, não fazer questão nenhuma, né? A mensagem implícita é: se você não enriqueceu, é porque você é fraco. Se você botar nos canais aqui do YouTube sobre questões de investimento financeiro, você vai ver essas ideias embutidas, né? Muitos dos canais de influência dessa área financeira, eles são dessas igrejas novas, né? Que tem aí por baixo a teologia da prosperidade. Gente, olha o perigo que é isto, né? E muita gente preocupada com a teologia da libertação. Foi uma busca de resposta da década de 80, 90, né? Que era uma necessidade que existia da teologia dar uma resposta para aquela situação que se vivia, de tanto pobreza e miséria, né? E hoje nós estamos preocupados, tem gente ainda fica falando dela o tempo todo e não percebe que nós temos outras coisas. Tem um elefante aí na sala e a gente preocupado com a formiguinha, né? Olha só que situação. O próprio Cristo e os apóstolos, eles vivem a pobreza, viveram a pobreza, mas a pobreza aqui não simplesmente porque, olha, eu sou pobre, olha que bonitinho que eu sou. Não, é porque a missão exigia, e assim eles eram desapegados das coisas, né? Ia pelo mundo fazendo missão, e isso não era importante. Por que não era importante? Porque já chegou alguém mais importante que toda a riqueza possível, com todo o sentido possível, que é o próprio Filho de Deus. Então é Ele que nos traz a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de vida, né? É Ele, não é os bens. Se fosse assim, né, Jesus teria ficado nos palácios. Eu já vi pregação, porque às vezes a gente tem que estudar sobre isso, né, de pastores que vão dizer que Jesus ia, de final vamos dizer, no seu descanso, ele ia para a praia, né, no mar da Galileia. Ele tinha uma casa ali em Cafarnaum, então ele aproveitava ali pertinho para ir também passar seus descansos, né, como se ele fosse de uma classe, né, alta, né, ao modelo ali dos governantes impostos por Roma. Já imaginou a situação, né? Uma interpretação assim só para justificar, né, o comportamento de tirar dízimo das pessoas,
de enganá-las, né? De falar que Deus vai te dar a felicidade e a prosperidade, coisas absurdas. Mas Jesus foi viver com quem? Principalmente na beira do lago com os pescadores, né? Aqueles que trabalhavam ali, ou que Jesus mesmo trabalhou como carpinteiro com o seu pai, né? José. Então um trabalho simples, digno, né? Ou seja, tinha um retorno ali para viver, mas não era nenhum dos palácios aí de uma Cesareia da vida, das classes influentes de Jerusalém, não era dos herodianos, não era. Bom, a distorção da missão da igreja, a missão da cristã, no sentido em que, em vez de anunciar a salvação, a vida nova em Cristo e a caridade, o que salva a gente, que nos torna saudável já agora e a salvação futura, é pela caridade, tá, gente? Vamos sempre lembrar disso, é pela caridade. A comunidade baseada nessa ideia da teologia da prosperidade, ela se torna como uma empresa que busca resultados, né? Já viu que você trabalha numa empresa, então você tem que fazer um gráfico, né? Nossa, eu entrei na igreja agora, então eu vou fazer um gráfico das minhas entradas, então meu objetivo é ser cada vez mais fiel a Deus e que esse gráfico vai aumentando. Aí nós voltamos naquele perigo de que Deus se tornou apenas um meio e não o nosso destino, né? A fé perde então a centralidade e a cruz, né? E a cruz precisa ser jogada para longe. É preciso desprezar a cruz. Todo o sofrimento de Cristo e tudo aquilo que nos ensinou é preciso ser jogado fora. Por isso que esta teologia, ela é anticristã. Deixar muito claro, ela é anticristã. Se pode falar de Jesus, se pode erguer as mãos, se pode cantar cantos bonitos, mas ela é anticristo, ela é anticruz, né? Ela não aceita, ela não acolhe nenhuma espécie de sofrimento, de doação, de entrega em prol do benefício maior dos outros do mundo, né? Ela pode até fazer alguns atos de caridade. Nós conhecemos algumas igrejas que, né, bebem dessa pseudo-teologia, mas é só como esperar um resultado. Se você está fazendo bem para os outros, você vai receber bem. A concepção continua a mesma, ou seja, ela é danosa ainda, né? E perverte muitas pessoas. Neste modelo, ser santo é ser rico. Ser santo é ser próspero. Pode ligar, botar aí no canal, aí você vai ver isso, tá? E não tem nada a ver com o evangelho, né? Jesus não falou em nenhum momento sobre isso. Então, o que realmente ensina, né? Já estou adiantando, mas o que realmente ensina a tradição bíblica? Bom, vai mostrar outro caminho. Aí você fala, mas Frei, mas como assim? A Bíblia está na mão deles, eles não... Pois é, porque depende de quem vai instruindo essas pessoas e vão fazendo recortes, né? Tirando do texto, do pretexto do texto, por que o texto foi escrito, em que época foi escrita, né? Porque a formação dessas igrejas em Bíblia é quase nula. Quando eles estudam com uma visão puramente interesseira, fazendo os recortes específicos para justificar e confirmar aquilo que aquela igreja está querendo, né? Aquele pregador está querendo, que é justamente justificar essa concepção de retribuição. Paulo dizia, né? Aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação, tanto sei viver na pobreza como na abundância. Paulo, né? E também os padres da igreja vão dizer justamente dessa dedicação que eles tinham ao trabalho missionário, mas eles trabalhavam com as próprias mãos, né? Eles não queriam ser peso para nenhuma comunidade. E hoje nós vemos às vezes o contrário, né? Nós vemos às vezes líderes religiosos enriquecendo à custa da igreja.
à custa dos seus fiéis. É lógico, o missionário tem direito ao seu salário, ao seu sustento, mas em que nível? Né? Tem uma casa, né? Talvez, aí depende da comunidade, o carro para trabalhar na missão também, tá? Mas que carro é esse? É um carro de luxo? É um apartamento de luxo? É uma casa de luxo? É vários apartamentos? É milhões na conta? Olha só a contradição, né? Ter o necessário, ter uma aposentadoria quando chegar à sua idade avançada, ter um plano de saúde, talvez está aí dentro da possibilidade que a comunidade concorda em manter aqueles líderes religiosos, né? Mas agora, enriquecer o líder religioso, tendo milhões na conta, né? Tem igrejas aí evangélicas que chegam a ter até bilhões, né? Então você imagina que loucura é isso. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus, sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Ah, prosperidade, tá vendo? Não, calma. Calma, muita calma nessa hora, que não está falando sobre isso. Esse tudo mais aqui está muito mais voltado pela vida em abundância, vida cheia de sentido, do que qualquer outra coisa, né? Então vamos lembrar disso, a vida em Deus. A verdadeira prosperidade está na graça de Deus e não nos bens materiais. Quando chegar o fim da nossa vida, não é contada a nossa conta bancária ou se eu deixei minha família rica, mas se eu amei, né? Se eu busquei amar, apesar de tudo, apesar dos limites, apesar dos erros, vai ser assim, né? As consequências de seguir esse pensamento levam a uma fé superficial e frágil. Quando acontece uma tragédia na vida dessas pessoas, elas não dão conta, elas não suportam. Eu fiz tudo certo, eu paguei meu dízimo, eu ia no culto sempre, e de repente eu rezei, eu fiz corrente, e de repente apareceu uma doença. De repente meu esposo quebrou a empresa, né? A empresa quebrou. Tivemos um acidente, né, de carro, e aí vem desmorona todo, né? Toda aquela ideia de que servir a Deus é sempre bênção, desmorona toda. Gente, falando sério, eu tenho encontrado muitos católicos com essa mentalidade, né? Ou seja, se eu sirvo a Deus, Deus tem que me abençoar. Se acontece algo ruim, eles desesperam e saem, não querem mais saber de igreja. Uma coisa muito interessante, tem poucos estudos que falam sobre essas igrejas novas que tem um grande fluxo de gente, tá acontecendo, mas também um fluxo, quase ninguém fala, de saída dessas igrejas, porque esta ideia, essa concepção de retribuição, ela não se sustenta na vida, ela não se sustenta. O livro de Jó é um modelo, é um exemplo da superação da ideia de retribuição. Jó, sendo justo, ainda sofre as penúrias da vida, e os amigos dele, né, que tem os amigos daquele, ninguém precisa de inimigo, né, os 3 amigos, absurdo, né? Então, lá no Antigo Testamento mesmo já começa a superação dessa ideia da retribuição, mas ela retornou, infelizmente, gerando concepções imaturas perante a vida. Vou dar um exemplo bem simples, que a gente não precisa nem fazer um esforço teológico nem espiritual para perceber. Não, eu peço a Deus sempre saúde. Gente, tá, todos nós vamos morrer de doença ou de algum acidente, nós vamos morrer, tem jeito. Dá uma ideia de que eu estou com Deus, eu vou ter saúde física sempre, não é verdadeira, né? Isso não existe, né? Todos nós passaremos por situação. Agora, pedir a Deus para me dê força, né? Ou seja, a gente mantendo uma vida de caridade, vida de oração, vida de espiritualidade, é claro que quando aparecer essas coisas, nós teremos muito mais forças, né, pela graça de Deus, de lidar com isso. Isso é verdadeiro e é assim mesmo, né? Tem que ser assim. Agora, achar que nós vamos ser libertados de todo o problema, isso é imaturidade nesse quesito, né? E a teologia da prosperidade, ela acaba criando essa mentalidade muito frágil. Então, a pessoa está ali trabalhando, conquistando, né? De repente vem uma crise financeira aí, global ou nacional, e a pessoa perde o emprego, ou a empresa quebra, né? São as confusões humanas nossas, né?
E aí? Foi Deus que quis, né? Ou porque eu não estava rezando direito, ou que eu não fiz a corrente direito, né? A culpa é de quem? A pessoa jogar a culpa em si, ou nem vai perceber que é uma dinâmica muito maior, né? Eu não tenho fé, ou coisa parecida. Se você tiver fé, você, em vez de você doar 100, você vai doar 1000, aí você vai ser abençoado. Olha que coisa mais fora do ponto, né? O resultado é o quê? Isso aqui é grave, gente. O resultado é o vazio espiritual, uma superficialidade. Então, por isso que essas concepções novas, elas casam tão bem com essa superficialidade da que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje, né? Superficial, né? Aí de Instagram, de influencer, esses grandes influencers que nós temos aí, não vou falar citar nome aqui, né? Mas você vê a vida, né, das pessoas, né? Fútil, superficial, e depois você vai descobrindo, né, envolvida com jogo de tigrinho, ou seja, é justamente anti-evangélica, né? Ao contrário, quando você percebe que está falando de Deus, mas a vida está demonstrando que não tem nada a ver com os ensinamentos cristãos. O vazio é o resultado, comunidades divididas entre quem prosperou e quem fracassou, né? Porque é assim, porque lá no meio vai ter pessoas que vai fracassar, porque nem todo mundo tem sucesso, gente. A vida é assim, né? Não cabe todo mundo ter sucesso financeiro, isso não existe, não há possibilidade. Nosso formato econômico é assim, né? Então o convite que é feito, a gente ter consciência que isso está existindo no nosso meio. É uma coisa muito séria, gente, grave, que a gente está deixando passar. Eu vou repetir a metáfora de novo, para a gente entender. Nós estamos preocupados com a formiga e estamos com o elefante na sala. E estamos deixando entrar e o elefante fazer a bagunça e a gente não está vendo. Se a gente não tomar cuidado, ela vai pisar sobre nós, né? Sobre nós, sobre nossas comunidades, sobre as nossas famílias. Então, Cristo nos ensina o caminho da cruz, mas também da esperança e da ressurreição, né? Não é só sofrimento, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas eu estou dizendo que quem ama tem o sofrimento no caminho. Uma mãe que ama seu filho, o pai que ama seu filho, tem os altos e baixos da vida, a felicidade de tê-lo e também a dor e a frustração quando aquele filho ele nos decepciona, quando ele nos preocupa, e a mãe e o pai dão o sangue por ele, dá a vida por ele, né? O amor é exigente, e assim também aquele que é amado por Cristo vai querer também amar os irmãos, e amar os irmãos é exigente, e aí tem sofrimento, tem cruz, não tem jeito, né? Faz parte. O sofrimento, quando unido a Cristo no amor, ganha sentido. O sofrimento tem sentido em Cristo, porque vem do amor, porque Ele é amor, né? Então não se espera a retribuição, é gratuidade, é abertura, é doação. A nossa esperança não é apenas nessa vida, gente. Ninguém vai levar a conta bancária daqui, né? Deixamos bem para a família e às vezes vira uma briga terrível, né? De herança, vocês sabem disso, a confusão que vira, irmão que briga com irmão, sobrinha que não aceita o que o tio faz, e vira aquele caos. Nós temos uma esperança futura também, uma esperança na vida eterna. Vamos viver bem, vamos tentar viver bem aqui. Todo mundo merece ter uma casa satisfatória, né? Ter a sua condição de viver bem. Mas agora buscar a riqueza pela riqueza, usar de Deus para chegar aí, então nós estamos sendo anticristãos. Os santos nos mostram que a verdadeira riqueza está na fé como doação, na caridade, na comunhão com Deus e, por consequência, com os irmãos. Quem diz amar a Deus com a boca e não ama o irmão que passa necessidade é mentiroso, ele não ama a Deus. Deus nos ensina que ser pobre de bens pode significar riquíssimo
né? Pode significar esse riquíssimo amor de Deus. Aí eu falei, nós vamos escolher a pobreza, passar necessidade. Gente, eu não estou dizendo isso, né? Mas se eu escolho os bens materiais em vez de Deus, isso não é o Evangelho, né? Bom, vamos concluir, né? Qual o verdadeiro perigo que nós temos hoje? Vamos ser francos conosco, né? Parar assim de assustar, né? Quando alguém pregador, a teologia da libertação, o comunismo, não sei o quê. Gente, vamos tomar cuidado com uma coisa muito mais grave que está acontecendo e a gente está deixando passar. Não caia na ilusão de uma fé baseada em troca. Não caia numa fé baseada em troca. Isso no meio católico também, tá? A gente está entrando aí pelo devocionalismo. O devocionalismo também tem um pezinho aí na ideia de retribuição muito perigosa. Se eu rezo, eu vou ter a graça. Se eu rezo, eu vou ter o bem que eu quero. Se eu rezo, eu vou ter a solução que eu quero. Olha, vamos tomar cuidado. Deus não é banco, né? Deus não é máquina de bênção. Ele é um Pai amoroso que sustenta na alegria, na dor, no sofrimento, nos dá força. Essa ideia da teologia da prosperidade pode até prometer muito e pode até assim querer enganar a gente, muitos, mas ela esvazia, ela joga fora o Evangelho, ela joga fora a fé verdadeira em Cristo. Que a nossa confiança, gente, esteja em Cristo crucificado e ressuscitado. Paulo disse isso para a gente, né? Anuncio a vocês Cristo crucificado. Será que essas igrejas novas, essa concepção nova presente, a gente já sabe a resposta, né? A gente já estudou, falou isso aqui no vídeo, mas ela aceita? De jeito nenhum. Não aceita Cristo crucificado. E a resposta deles é assim: ele já ressuscitou, ele já venceu por nós. Gente, é verdade que ele venceu por nós? Sim. Só que nós estamos no caminho ainda. Essa é uma pequena diferença, para não dizer que ela é enorme. Nós somos igreja peregrina ainda. Então a luta, né? A luta é nossa. Veja lá em Apocalipse 12, né? A mulher que luta contra o dragão, né? Tanto a igreja, né, que luta contra os poderes deste mundo. Ela vai para o deserto, né? Onde que ela vai passar a penúria. Que nós lemos também como a imagem da Virgem Maria, né? Então é Ele, Cristo crucificado e ressuscitado, a nossa única esperança. Bom, se esse vídeo te ajudou a refletir, se você quiser que eu converse mais aqui uma vez por mês sobre essas temáticas, tem preocupado muitas pessoas e, gente, está sendo difícil. Eu vou dizer para vocês que a nossa pregação está sendo já afetada essas concepções de retribuição e que está adentrando no meio cristão católico e também daí das tradições protestantes, né, primeiras, né, das igrejas históricas da Reforma. Também eles estão passando por isso, né? Fiéis que estão querendo chegar ao mesmo, fiéis metidos pregadores, né, do Evangelho, trazendo essas concepções totalmente anti-evangélicas. E na pregação que nós fazemos, pessoas reagem, né? Falando assim que o que eu estou falando aqui para vocês hoje seria um absurdo, que não é assim, Frei, que Deus nos abençoa mesmo, que Deus faz isso por nós se a gente faz alguma coisa por Ele, né? Então a ideia da troca, ela adentrou muito forte. No catolicismo, isso se associa àquilo que eu falei, ao devocionalismo, um excesso de ou seja, o que eu estou chamando de devocionalismo, né? Se faz as novenas, as quaresmas, para receber algo em troca, né? Algo material, sucesso financeiro, prosperidade, felicidade completa no relacionamento, ou seja, isso que eu estou chamando de devocionalismo. Em fazendo essas coisas que nós temos no catolicismo, seria para quê? Para receber a graça de Deus, para bem viver aquilo que Ele nos pede. É totalmente diferente, né? Não é Deus a nosso serviço, somos nós a serviço de Deus. Vocês entenderam?
Por isso que a teologia da prosperidade é anticristã. Então, se você quer aprofundar mais, inscreva neste canal, partilhe esse vídeo, eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Se a gente conseguir pelo menos colocar uma pulguinha de trás da orelha dessas pessoas, quem sabe a gente pode ajudar elas a encontrar um caminho mais reto, mais assim, em consonância com o Evangelho de Jesus Cristo, com a sua vida. Gente, paz e bem, deixe seu comentário, tá? Eu sei que é um vídeo mais longo, mas é justamente porque a gente precisa falar sobre isso. E depois eu vou trazer outros momentos, tá? Outros vídeos. Se você quer conhecer mais detalhes dessa teologia nefasta, então você comenta aí que a gente pode partilhar, tá? Paz e bem com Deus. Tchau.